Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2014. É um domingo. O verbete é de número 2921. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 17 máximos. O tema, o título é Fluxo dos Auto Mater Pensenes Consciencioterápicos. O verbete foi elaborado na especialidade Autoanaliticologia. Quem redigiu o verbete fui eu mesma. Esse verbete é consequência um pouco da minha vontade de superar aí os meus autoconflitos da época, que a gente relata mais ou menos aqui, e também do meu raciocínio matemático, porque eu tenho a formação em matemática. Tá? Então, definologia. O fluxo dos Auto Mater Pensenes Consciencioterápicos é a técnica de análise algorítmica para a autoavaliação do processo singular de autossuperação do evoluciente, homem ou mulher, a qual consiste na organização sequencial das sínteses dos autopensenes predominantes durante e entre os atendimentos ocorridos em determinado período de tratamento holossomático na Organização Internacional de Consciencioterapia, que é a OIC, que todos conhecem, com o objetivo de identificar o momento de alta através da convergência e fixação da autopensenidade em patamar cosmoético superior. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da autoconsciencioterapia, o algoritmo dos autopensenes predominantes no período consciencioterápico, a análise do fluxo dos Auto Mater Pensenes, propiciando o desenvolvimento da autocriticidade realista, a conquista da autocrítica racional em relação à autopensenidade, o Mater Pensene enquanto princípio diretor da consciência, a matriz da autopensenidade, a síntese pensênica do holopensene pessoal, a convergência dos Auto Mater Pensenes, sínteses das automanifestações fora e dentro dos campos consciencioterápicos da OIC, demonstrando o momento de alta. Na fatologia, a visão de conjunto dos momentos existenciais do evoluciente em resposta às ações terapêuticas da OIC. A análise panorâmica da autorrealidade consciencial. A percepção das interconexões implícitas entre os momentos evolutivos sucessivos. O fato de o Auto Mater Pensene saltuário denunciar a falta de sustentabilidade evolutiva do evoluciente. O passo a passo de melhoria intraconsciencial. A vivência autodesassediadora nos atendimentos nos setes consciencioterápicos. A autoobservação mais atilada quanto às automanifestações cotidianas nos intervalos entre os atendimentos da OIC. Os registros diuturnos das casuísticas pessoais subsidiando a escrita dos relatórios dos períodos entre atendimentos consciencioterápicos na OIC. A medição mais exata das autocorrupções atuantes. O tempo autoconsciencioterápico. O êxito consciencioterápico evidenciado pelo upgrade autoevolutivo. O aumento da autoconfiança e o novo patamar de autodesassedialidade do evoluciente. A gente chama atenção que essa fatologia tem 24 linhas, o que constitui aí o máximo para o verbete. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, as projeções conscienciais auxiliares ao processo autoconsciencioterápico, a convicção íntima de estar sendo acompanhada de consciências paraterapeutas, a clarividência no set consciencioterápico apontando as questões mais críticas, as energias sentidas no set consciencioterápicos, favorecendo a rememoração dos ambientes extrafísicos dos cursos intermissivos, a intensificação da parapercepção das sincronicidades, o desenvolvimento do sentimento de paragratidão
aos amparadores intra- e extrafísicos. A gente chama também a atenção que no detalhismo tem 11 máximos. E na argumentologia, a gente destaca aí o parágrafo Mater Pensenologia, que concernente à autoexperimentologia, nós colocamos aí 3 etapas do processo de identificação do Mater Pensene pessoal em determinado momento evolutivo. O outro parágrafo é o fluxos, que é nesse parágrafo que a gente mostra como é que a gente cria os 3 fluxos, né, dos Mater Pensenes, e como é que a gente vai percorrer esses fluxos para a gente fazer aí a autorreflexão sobre os progressos e os retrocessos auto-mater-pensênicos. Depois vem um parágrafo chamado algoritmo, que é também uma chance, né, que a gente tem de colocar um algoritmo para todos conhecerem o que é um algoritmo. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é no último parágrafo, que é a da autoconscientização, que no final a gente coloca aí o ciclo análise-síntese, e esse ciclo catalisando a autoconscientização evolutiva, e depois eu encerro com uma frase síntese, pegando um princípio que o professor Valdo sempre usou, que o princípio de toda autocura começar pela autocognição. Então eu chamo a atenção aí que esse ciclo de análise e síntese, análise é quando você detalha mais aí as questões, né? No caso aqui da autoconsciencioterapia, e a síntese eu estou chamando a atenção aqui para a oportunidade de fazer os Mater Pensenes. Os Mater Pensenes são um raciocínio sintético, né? E que esse movimento análise e síntese, ele vai mexer com a nossa cognição e, portanto, a gente consegue, através desse movimento da autocognição, chegar na autocura, né? Remissiologia, a gente destaca aqui a aterrissagem forçada, a autovigilância ininterrupta, desopressão holopensênica, materpensene predominante e para interceptação desassediadora. A frase enfática: elaborar relatórios consciencioterápicos auxilia o evoluciente a fixar a atenção autopesquisística, urbe et orbe. Já o fluxo dos auto-mater-pensenes visa a síntese embasando a autoanálise. Questionologia. Você considera a possibilidade de aplicar a técnica de análise algorítmica do fluxo dos auto-mater-pensenes consciencioterápicos? Possui alguma outra técnica pessoal complementar a essa? Na bibliografia específica, eu coloquei aí 4 fontes de referência, tá? Das quais as 2 primeiras fontes são 2 artigos que eu escrevi que subsidiam também o entendimento desse verbete, tá? Agora eu vou ler a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Matriz, autocura, sequência, autocrítica, introspecção, autoavaliação, autopesquisa, sistematização, autoconscientização, autoconsciencioterapêutica, intraconsciencialidade, autorremissibilidade, autopensinidade, autorrealidade, autoanaliticologia, autocogniciologia, materpensenologia, autodesassediologia, autoexperimentologia e autoconscienciometrologia. Antes aqui da gente passar para as perguntas dos teletertulianos, eu queria convidar todos vocês, aqueles que já fizeram um verbete para a enciclopédia, também aqueles que ainda não fizeram e que têm vontade de fazer, para participarem aqui conosco do programa Verbetografia, que vai acontecer, o EAD vai começar no dia 27 de fevereiro agora, e o semipresencial, que é para as pessoas que moram aqui, vai começar no dia 12 de março. Os 2 cursos, os 2 programas, eles têm a mesma estrutura. Eles têm as aulas teóricas, vamos chamar assim, né? Gravadas, e são disponibilizadas 2 horas por semana durante 12 semanas, ou seja, 3 meses.
Uma vez por semana, a gente tem um encontro. No caso do EAD, a gente tem esse encontro virtual. No caso do semipresencial, a gente tem um encontro presencial aqui na sede da Enciclosapiens. Nessa aula que a gente tem semanal, nesse encontro que a gente tem semanal, seja online, ou seja presencial, online para quem mora fora e presencial para quem mora aqui, e são duas turmas diferentes, em andamentos diferentes, a gente faz o quê? A gente tira todas as dúvidas que a pessoa teve durante as aulas teóricas, né? Enquanto ela foi assistindo às aulas teóricas, ela pode ter tido dúvidas, que é natural. A gente vai tirar dúvida nessa aula online, no caso de quem mora distante. E, além disso, a gente solicita que cada um participante envie para a gente toda a produção dele daquela semana. Produção, obviamente, do verbete. Então, a gente discute aquela produção daquela semana. No final de 3 meses, se a pessoa mandou efetivamente a produção dela semanalmente, no final dos 3 meses, ela já tem o verbete pronto, o verbete praticamente coeso e o verbete praticamente coerente. A gente precisa, então, que a pessoa mande para a equipe de revisão do verbete, pelo único fato de que no programa Verbetografia, a gente tem a evolução pontual. A gente vai revisando uma sessão sequencial a outra, sem ter uma visão de conjunto, da onde o verbetógrafo vai caminhar. Né? Ele pode, de repente, os fatos orientam a pesquisa, então, de repente, ele pode mudar, e toda aquela revisão que a gente fez anterior pode ser mudada também. Então, ele pode ir mudando o verbete o tempo inteiro, mas a gente vai acompanhando pontualmente. Então, aí a revisora da equipe de revisão de verbetes da Enciclosapiens vai pegar o verbete pronto, então vai ter uma visão de conjunto daquele verbete. Então, a gente convida todos vocês, a gente acha que é uma oportunidade de compreender bem o confort da enciclopédia, que é um ganho evolutivo para todos nós. Aí, para consolidar esse convite, eu vou aqui chamar a atenção de vocês para uma coisa que às vezes a gente chama atenção no programa Verbetografia e que o João Paulo chamou atenção aqui nesse meu verbete. E eu vou chamar atenção para vocês. Se vocês olharem a frase enfática, vocês podem observar que ele está um retângulo perfeito. Isso o professor Valdo chamava de chamativo, e o João Paulo aqui fez uma observação, que ele também chamou essa frase enfática de chamativa. E eu estou passando para vocês, mais para motivar vocês a fazerem o programa e encontrarem a frase enfática de vocês chamativas. Né? Tá certo? Bom, então vamos aqui para as primeiras perguntas. Eu vou adiantar aqui as perguntas, depois eu passo a palavra para vocês, tá? Que a gente tem um número bem grande aqui de perguntas. Então vamos lá. A verbetógrafa Rosa, em Pensinologia, página 32, final da 3ª linha. Poderia aprofundar sobre o funcionamento do algoritmo dos autopensenes predominantes no período consciencioterápico? Nesse verbete aqui, o algoritmo que a gente se refere, assim, explicitamente, é dos auto-mater pensenes consciencioterápicos. Mas, se a gente pegar aqui na página 30, começa na página 35 e segue para a página 36. Esse parágrafo aqui, Mater Pensenologia, ele tem uma indicação de um algoritmo para a gente chegar no Mater Pensene. No Mater Pensene, e dentro dele, ele tem um item que é da autorreflexão, onde fala aqui da predominância dos autopensenes. Em resumo, quando eu quis falar a predominância dos autopensenes, é para a gente começar a pensar, a sintetizar todo aquele conjunto de todos os autopensenes nossos, para sintetizar numa ideia única que contemplasse todos aqueles que a gente está analisando e que tivesse um pouquinho, uma parte de cada um deles, que é esse é o raciocínio da sintetização. É você conseguir pegar numa palavra ou numa expressão
um resumo de todo de toda aquela listagem, de todo aquele rol de coisas que você está querendo sintetizar, mas essa expressão ou essa palavra que sintetiza, ela tem que conter nela mesma a essência de cada uma daquelas coisas que você está sintetizando numa palavra só, está reunindo numa palavra só. É esse o exercício da sintetização, tá certo? Então aqui, olha, esse exercício de fazer a materpensenologia, a gente pode aplicar no segundo item aí, uma questão aí. Vamos ler esse daqui para a gente entender. Concernente à autoexperimentologia, eis a proposição de pelo menos 3 etapas no processo de identificação do materpensene pessoal em determinado momento evolutivo na ordem funcional. Então, primeiro, você deve registrar tudo o que acontece com você naquele período. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: esse verbete aqui eu fiz em consequência de um período de consciencioterapia que eu passei na época de novembro de 2003 até abril de 2004. Não foi a primeira leva de consciencioterapia, eu já tinha feito dois períodos intensos de consciencioterapia, depois desse ainda fiz outro período de consciencioterapia em grupo. Enfim, eu gosto de fazer consciencioterapia, eu fazia mais do que agora, porque agora eu tenho menos assim, possibilidade de tempo até, né? Porque agora você já está numa sistemática assim que te sobra um pouco menos tempo, e também você tem que tomar um pouco de vergonha na cara e fazer aquilo sozinho, né? Mas assim, e a gente aqui também tem vários feedbacks, né, das pessoas, então a gente aprende como fazer a autoconsciencioterapia, mesmo estando fora do set consciencioterápico, né? Mas enfim, então, tudo isso que eu fiz, de fato eu fiz mesmo, tá? Naquele período. Então assim, eu registrava todas as percepções, todas as parapercepções, todas as repercussões holossomáticas, todas as sensações que eu tinha, as ideias, desejos, irritações, principalmente, momentos de mal-estar, principalmente, e os de bem-estar, obviamente, sinalética, energética, anímica, parapsíquica, fatos e parafatos relevantes ocorridos. Eu quero chamar a atenção de vocês também que isso aqui é uma decorrência também de uma questão muito séria que eu aprendi também na consciencioterapia, que eu não sei se quem já passou aqui, mas assim, eles têm um relatório que você apresenta do que aconteceu naquele set lá, junto, né, com os consciencioterapeutas, aquela 1h, 1h30, eu acho, e depois tem um relatório durante o intervalo. No caso, eu tinha feito aquele de quinzenal, mas tem pessoas que fazem aquela semanal, né? Então o intervalo é de um dia. E aí, para eu fazer o relatório, eu tinha que ficar atenta a tudo que me acontecia. E essa a grande motivação de eu ter feito esse verbete. Que tem assim uma questão muito séria de você ficar se autovigiando, né? O tempo inteiro, continuamente. Isso é diferente de, por exemplo, você fazer um curso, aí você chega lá, você tem contato com o seu ambiente, com o grupo evolutivo, você se sente, né, quase a prima da serenona, né? Aí você vai para casa, a gente usa a expressão vira abóbora, né? Mas vira abóbora por quê? Porque a gente não mantém a autovigilância contínua. Já na consciencioterapia, o que eu aprendi foi isso. É que você, para fazer o relatório, e aí o relatório para mim assim, é a técnica para fazer isso. Você tem que manter o tempo inteiro a atenção em você e, obviamente, em torno de você, né? Então, é um período, como o professor Valdo diz, esse período para você se auto-reciclar, para você sair dos seus autoconflitos, ele passa por 2 períodos. Um período que você fica estudo egóica,
sabe, você fica egóica, você fica só olhando o que acontece com você e com o outro. É o outro, mas o outro em relação a você. Mas isso é importante fazer, certo? E a questão das energias também é importante. Então, de fato, eu fazia tudo isso. Fazia isso durante o período que eu estava lá no SET, junto com os consciencioterapeutas, e fazia isso durante os intervalos. E é isso que dá para você, depois você... E outra coisa, esse verbete foi no final. Esse verbete, quer dizer, essa técnica do fluxo foi no final, quando eu queria mudar de horário, e aí já tinha 6 meses de terapia, e aí os consciencioterapeutas falaram assim, Rosa, não está na hora de fazer uma autorreflexão e pedir a alta, né, e ter a alta da consciencioterapia? Eu levei um susto, né? Eu falei assim, não, consciencioterapia para mim é igual aula de natação, quanto mais melhor. Aí a terapeuta falou assim, a consciencioterapeuta, nossa, eu nunca reduziram a consciencioterapia à aula de natação. Eu falei assim, não é isso, é a ideia, é a analogia que eu faço, né? Quanto mais ficar na consciencioterapia, é melhor, você vai avançando, você vai descobrindo coisas que não... Naquela época eu pensava assim, hoje eu ainda penso também, quanto mais consciencioterapia, melhor. Só que hoje eu já tenho compreensão de que ninguém terapeutiza ninguém, né? É a autoconsciencioterapia que vai funcionar. Então, você pode fazer na hora que você consegue admitir para você essa condição, né? Bom, mas enfim, então, é nesse sentido que eu falo. Agora, o que eu queria também chamar a atenção é que não precisa de ser durante a consciencioterapia. Se você fizer, por exemplo, uma autoprescrição, por exemplo, vamos supor aí de 3 ECP2, ou de ECP2 intercalado com ECP1. Esse nosso laboratório do complementário. Se você fizer algum esquema para você, assim, traçar alguma meta para você, e você ficar autovigilante naquele período que você está fazendo aquele curso, e no período entre esses cursos, você também consegue aplicar esse fluxo, né? Se você pegar assim, a análise dos automaterpensentes, você consegue pegar esse fluxo e ir adiante, tá certo? Então, é só para chegar a essa conclusão. Então, vamos retomar aqui a pergunta que eu acabei falando e sair aqui do verbete, mas era preciso para a gente ter uma ideia, né? Então, a pergunta dele, para quem chegou agora, é o funcionamento do algoritmo dos autopensenes predominantes no período consciencioterápicos. Então, seja o período consciencioterápico ou seja período de autoconsciencioterapia, dependendo do que a gente traça para a gente mesmo, tá certo? Então, o que eu fazia então? Eu registrava tudo que passava, e aí chegava nesse segundo ponto, que é da autorreflexão, eu pegava todos aqueles dados e eu ia vendo a predominância dos autopensenes e as correlações entre as ocorrências vivenciadas naquele momento. E aí eu pegava, aí não tem assim, eu não tenho como passar para vocês o raciocínio interno meu, mas o raciocínio da sintetização é essa. Você tem que ver tudo que você anotou e pegar uma palavra, uma expressão, ou que seja uma frase que sintetiza aquilo tudo. De que maneira? Pegar, extrair a síntese de cada uma daquelas coisas anotadas, de tal forma que cada uma daquelas coisas anotadas esteja contemplada, essa palavra é ruim, mas assim, esteja contida naquela síntese. Tá certo? Então, não é pegar uma partezinha e sintetizar, não é pegar aquilo que foi melhor. Não é isso. Você tem que pegar todo aquele período ali e sintetizar. Tá certo? Pegar uma palavra que representa todo aquele período de altos e baixos. Por exemplo, você teve assim picos de alta consciencialidade, teve picos de como que o professor Valdo chama? Não sei o que paratosférico, agora eclipse paratosférica não, é um outro verbete dele. Que aí você vai ver tudo aquilo que aconteceu, o que estava por trás daquilo e pega o Mater Pensene. Então, o Mater Pensene, na verdade, o professor Valdo tem um verbete Mater Pensene predominante. Mas o Mater Pensene, por si só, ele já é a síntese dos autopensenes predominantes. Tá certo? Por isso que eu coloquei aqui. Poderia ser, então, um Mega Pensene.
Pode ser. Pode ser com vocabulário ou não, mas um mega Pode ser um mega pensene, mas assim, no caso, eu colocava no máximo uma expressão de 2 palavras. Porque senão, se você pegar uma frase, fica muito prolixo também, entendeu? Então é um exercício. Para mim, o exercício de análise e síntese, o valor dele é esse. É difícil às vezes, sabe? E às vezes você não consegue fazer aquilo como você gostaria. Você deixa alguma coisa um pouco à margem daquilo, mas você pega e faz o essencial, o que você pode. Entendeu? Sim. Aí tem uma frase que eu vi aqui na defesa de um verbete. Entre o ideal e o possível, você faz o possível. Certo? E aí, a síntese, que depois dessa autorreflexão, então, vem a síntese aqui, tá? Tá certo? Então, essa mais ou menos a ideia do algoritmo. Algoritmo, o que que é? É você pegar um problema maior e dividir em passos menores, de tal forma que você vai resolvendo passo a passo aquele problema, ou seja, passo a passo parte daquele problema, que quando você terminar, você já resolveu o problema como um todo. Então, assim, é como se fosse indicações de passos para você resolver aquela questão. Então, para eu pegar o auto-pensene predominante, eu tenho que fazer passos. Anotar, refletir. Mas é mais do que uma dissecção. A dissecção é mais uma análise, né? O algoritmo é uma sequência de passos ordenados que você tem que seguir para concluir alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho que chegar até aquela porta ali, quais são as sequências de passos? Qual é o meu algoritmo? Primeiro, afastar a cadeira. Segundo, levantar da cadeira. Terceiro, virar para a esquerda ou para a direita. Outro, subir a escada. Outro, abrir a porta. Outro, sair. Essa sequência de passos é um algoritmo. Certo? A gente aprende muito o algoritmo da soma e da subtração, né? Então, bota um número embaixo do outro, né? Aí faz a primeira unidade, depois faz as dezenas, vai, né? Então, é algoritmo, é um passo a partir do outro para resolver um problema maior. Não, olha só, não, você pode até fazer, a análise pode ter um algoritmo por trás, mas o algoritmo não é por si só uma análise. Você pode fazer um algoritmo para fazer uma análise, mas você pode fazer um algoritmo para fazer uma comida. Você não está fazendo análise, está fazendo uma comida, entendeu? É uma sequência de passos, tá? Isso. Na tecnologia, página 34, primeira e segunda linha. Como podemos ter acesso aos modelos de relatório técnico elencados no primeiro e segundo item? Olha, se você fizer a consciencioterapia, você vai ter. Mas se você não vai fazer consciencioterapia, na verdade eu tenho aqui na Consciência, volume 12, número 2, abril e junho de 2008, quando eu apresentei esse artigo aqui, Técnica de Análise Algoritmo dos Mater-Pensenes, Instrumento Autoconsciencioterápico, no final eu coloquei aqui o modelo do relatório. Ele é bem sintético o relatório, vou dar uma lida rápida para vocês. Que é assim, ó, tem o relatório durante o atendimento e o relatório entre os atendimentos. Então, aqui, ó, descreva as percepções, projeções, insights e outras vivências ocorridas com você, evoluciente. Aí você põe a data, põe o nome do consciencioterapeuta, se você estiver fazendo consciencioterapia, mas se não tiver, pode fazer, né, em qualquer projeto seu. Aí vem assim, ó, ocorrências holossomáticas, somáticas, energéticas, emocionais e mentais, que são as ideias. Aí depois vem ocorrências multidimensionais e ou parapsíquicas, equipe extrafísica, sinalética e outros. Ocorrências relativas à cosmoética e ao universalismo. É aqui que também você é forçada a ver o seu comportamento, a ver seu modus operandi. Entendeu? Porque você vai ficar atento também à sua cosmoeticidade, ao seu universalismo o tempo inteiro. E aí, por último, vem aqui Mater Pensene, o que sintetiza o atendimento, ou o que sintetiza a quinzena, ou o que sintetiza o dia, se a consciencioterapia for de um dia para o outro. E é nesse Mater Pensene aqui que eu estruturei esse trabalho. Simplesmente porque, quando eu falei a tal da
quando eu disse, né, que eu queria mudar de horário, que a pessoa falou assim, não, está na hora, você aplicou tantas técnicas e tal, faz uma reflexão sobre todo o seu período aí, faz um texto aqui para a gente, tipo um relatório, síntese, né, e traz para a gente. Aí eu cheguei em casa, eu tinha 18 relatórios. Imagina, eu escrevia tudo, né? Como é que eu ia chegar num consenso com 18 relatórios? Eu tentei várias coisas, tentei fazer tabela, de botar... Não conseguia ter visão assim globalizante. Aí me deu uma luz e eu peguei o Mater Pensene. E com o Mater Pensene, então, eu consegui perceber uma questão, que eu estou adiantando tudo, mas eu vou adiantar para vocês mais um pouquinho, que foram fazer esse fluxo, e depois eu cheguei numa conclusão que quando o fluxo convergia, que estava no momento da alta. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o esquema do fluxo aqui, ó. Não sei se está... Isso está disponível tá disponível na internet, né? Então, assim, ó, eu peguei todos os Mater Pensenes dos atendimentos, botei um embaixo do outro aqui. Peguei os Mater Pensenes nos intervalos e botei um embaixo do outro aqui. E aí eu comecei a analisar de um para o outro o que acontecia. E, de fato, eu vou ler para vocês, porque não tem problema. Assim, para entender por que eu cheguei nesses Mater Pensenes, aí tem que ler o outro artigo, que é esse artigo que eu fiz aqui, que eu boto as minhas vísceras de fora, entendeu? Que até síndrome de perseguição eu tive aqui, quando eu fui fazer isso aqui. Então, é assim, ó, é experiência de reeducação consciencial para a autossuperação de conflitos. Esse daqui tem tudo a ver com esse dos fluxos, tá? Se vocês quiserem ver. Aí eu coloquei assim, ó, o primeiro vem assim, ó, autocompreensão, eu vou falar agora primeiro dos atendimentos. Eu cheguei lá bombardeada, né? Primeira coisa que eu percebi naquele atendimento, que comecei a ter autocompreensão. Depois eu percebi, no segundo atendimento, que eu tive comecei o autodesassédio. Depois, no outro, começou a surgir ideias neofílicas. Aí depois veio uma questão que eu tinha que procurar melhorar minha convivialidade. Isso tem a ver com minha proposta quando eu vim para cá, que eu queria, como eu vim de uma cidade onde eu tinha uma vida bem intensa, assim, né? Social, de festa, de praia, de não sei o quê, eu queria chegar aqui e ficar sozinha, sem fazer grupo, sem nada. E aí bati com a cabeça na parede. Bom, mas enfim, aí chegou aqui e comecei a perceber que eu tinha que voltar para a convivialidade. Aí depois veio a questão da teática, a priorização evolutiva, aprofundamento do autoconhecimento, a autodesrepressividade, porque a repressão minha era muito forte, ainda é, e depois veio a coisa da força presencial. Quando eu observei isso, eu vi que vem no crescendo. Aí, quando eu fui ver entre os intervalos, eu vi desequilíbrio energético primeiro, naquele intervalo. Vejam só, depois que eu tive a autocompreensão lá naquele set consciencioterápico, eu tive um desequilíbrio, a semana inteira de desequilíbrio energético. Aí eu fui lá pro set de novo, né, para a consciencioterapia, e aí eu tive um autodesassédio. Aí voltei, a quinzena seguinte ainda tive baixa autoestima e antissociabilidade. Entendeu? Você vê que vai e volta, é altos e baixos, né? Mas o que eu observei? Se eu olhasse só os Mater Pensene dos intervalos, eu vi que dava desequilíbrio, baixa autoestima, mudança de postura, renovação, equilíbrio, prática da teática, autossuperação, ortopensenidade, força presencial. Eu vi que tinha um crescendo também. O zigue-zague, quando eu fiz a análise do fluxo entre o atendimento e a quinzena, atendimento e a quinzena, é que eu fui vendo que assim, ó, eu ia para lá, para a consciencioterapia, eu acessava o que eu tinha de melhor de mim. Eu saía, eu voltava, aquela coisa da abobrinha, né? Aí eu ia para lá, eu acessava de volta. E é por isso que eu digo para vocês que o continuismo disso durante 6 meses é que eu consegui, e veja só, eu só fiz essa análise depois, né, na hora de sair. Então, o que eu percebi? Não sei se vocês perceberam, os 2 fluxos verticais aqui, todos os 2 vão dar em força presencial. Ou seja, mesmo com zigue-zague, mesmo eu tendo retrocesso, eu fui melhorando nos 2 de tal forma que os 2 apontaram para o mesmo Mater Pensene.
Então, o que eu observei? Que eu fui estabilizando no período fora do atendimento. E é por isso que eu resolvi fazer o artigo e por isso que eu resolvi fazer o verbete. Entendeu? Porque eu acho que isso é uma técnica interessante. Isso você não precisa fazer só na consciencioterapia. A consciencioterapia é importante, para mim foi extremamente importante, acho que é importante para todo mundo, porque lá eu chamo sempre, eu digo sempre que a consciencioterapia é um ECP1 junto com a ECP2 só para você. Entendeu? Porque lá mexe com a autocognição sua, com o seu autoenfrentamento, com seu autoconhecimento, e com autodesassédio, com uma equipe, um campo montado só para você. Entendeu? Então, se são 2 consciencioterapeutas, às vezes tem gente lá assistindo, eu não sei como é que está agora, se normalmente tem as pessoas assistindo, mas na época tinha sempre um não sei se é trainee, Então, assim, aquilo você tem um feedback de pessoas que estão amparadas ali. Agora, também assim, eu usava a minha criticidade o tempo inteiro. Aqui tem um item que eu coloco da minha clarividência lá. Então, eu ficava fixa também no que eles falavam para mim e na aura deles. Porque às vezes a aura expandia, às vezes não expandia. Então, às vezes eu não concordava. E aí, quando eu não concordava com o que eles estavam falando, eu via pela expansão ou não da aura, pelo ambiente, eu via se aquilo, de fato, eu estava equivocada ou não, ou eu precisava de melhorar até minha argumentação para fazer as pessoas entenderem. Porque eles, porque todos nós somos pessoas ainda como conscientes, né? Então a gente tem que manter a autocrítica sempre, tá certo? Mas assim, eu acho fundamental que você tenha pessoas técnicas, né, para apontar para você, fazer o feedback, apontar para você onde que você está deslizando, pisando, patinando, pisando na casca de banana, entendeu? Eu gosto muito, batendo pino. Na página 33, final da 8ª linha, de baixo para cima, de que forma a técnica ajuda a admissão de estar em subnível. Exatamente fazer esse fluxo para mim foi o que resolveu. Então, cada um vai ter o seu, né? Mas eu penso que, se você começa a refletir que dentro de um espaço onde você sente que está mais harmonizado, você se sente melhor, você tem boas ideias, os seus conflitos são resolvidos ali, você tem uma noção às vezes você tem até recuperação de consciência, você tem a sensação de estar no curso intermissivo. Se você sai dali, no primeiro tropeço no primeiro tropeção que você der, você já baixa a sua lucidez, você já tem raiva, você já tem irritação, aí você já vê que você deve estar em subnível, porque ninguém consegue manter uma extrapolação durante muitas vezes. Por isso é que o continuismo é bom. Porque se você vai uma vez lá e nunca mais volta, você acha que aquilo pode ser uma extrapolação. Extrapolação, gente, é aquela sensação de melhor, de uma conquista parafenomênica que está acima do teu nível evolutivo, mas que você conseguiu ter por algum esforço seu. Mas, se você, toda vez que vai num ambiente mais saudável, você tem aquela sensação de plenitude, e toda vez que você volta, você não é possível que seja extrapolacionismo. Eu acho que, para mim, pelo menos, identifica que você está num subnível quando você sai daquele ambiente. Quando você fica muito vulnerável a um ambiente menos saudável. Essa vulnerabilidade, para mim, demonstra que você está fora do seu padrão. Agora, gente, cada um é cada um, tá certo? Então, assim, aconteceram casos assim, incríveis, assim, de eu estar me sentindo, assim, as pessoas se incomodando em volta de mim, assim, e aí eu me sentindo assim, muito mal, achando que eu que estava ruim, E a gente foi por um grupo, não foi nem na consciencioterapia, foi por um grupo, um trabalho de grupo, e naquele trabalho de grupo ficou escancarado de que a pessoa que estava incomodada, ela não estava bem. Entendeu? E eu, assim, naquele grupo, eu acessei, assim, um patamar meu que eu não conhecia.
Aí aquilo para mim foi um tapa na minha cara, entendeu? Por que essa vitimização toda de achar que qualquer pessoa que está incomodada perto de mim sou eu que estou incomodando? Entendeu? Então é isso que eu falo, é para você começar a perceber o que acontece em torno de você e o que realmente é. Então, muitas vezes, você incomoda sim. E aí, quando você começa a ter essa responsabilidade de você perceber que você pode ter um padrão mais homeostático, aí você se obriga um pouco mais a perto das pessoas, no ambiente fora por exemplo, fora da mini tertúlia, fora da tertúlia, fora do SCP-1, fora do SCP-2, fora do complementário, a você se manter naquele padrão, porque você se reconhece melhor. Então você não tem. Aí é o para-direito, o para-dever, né? É um para-direito seu e um para-dever seu também, né? De manter-se melhor. Esse esquema que você mostrou agora, esse fluxo, você listou todos os teus matripensenes. Como é que você identificou, a partir da listagem desses matripensenes, as distorções que você colocou no verbete? As distorções eu via nos relatórios. Tá. Nos relatórios, mas aqui também tem. Porque quando eu, por exemplo, quando eu tinha aqui, ó, que eu, por exemplo, a autocompreensão, Sim. o primeiro, veja só, gente, o primeiro materpensene meu, do primeiro atendimento foi de autocompreensão. O que é autocompreensão? Eu entender tudo que estava se passando comigo. Mesmo assim, Fabiana, nos 15 dias seguintes, nos outros 15 dias, no primeiro eu tive desequilíbrio energético, né? Nos outros 15 dias eu tive baixa autoestima e antissociabilidade de novo. Entendeu? Entendi. E até hoje eu ainda tenho quedas ainda de autoestima, não sei o quê, né? Que eu ainda não sou serenona. E o que você pegou, então, foi a essência de cada relatório. De cada... Foi direto e aí colocou... Beleza. Okay. Tá? Deixa eu ver aqui. Ainda na fatologia, quinta linha, de baixo para cima, poderia ampliar a redefinição do megafoco para mais. Exatamente tem a ver com a pergunta anterior. Na hora que você vê que você tem condição de manter um patamar melhor, você aí começa a redefinir metas melhores, metas maiores. E na hora que você começa a redefinir metas maiores, você mantém o seu megafoco um pouco melhor. Entendeu? Um exemplo na fatologia, deixa eu ver, na 8ª linha de baixo para cima, o fato de a consciência sem autocrítica tornar-se refém de si mesma, autoassédio e dolopensene mesológico. Você tem um exemplo seu. Exemplo meu? Eu tenho vários, mas eu tenho que lembrar aqui de um que seja bom, né? Marcante, assim. Olha, por exemplo, essa questão mesmo da autorrepressão e da autovitimização. Como é que eu descobri? Olha só, o autorreprimido, ele é melhor reprimido quando ele não se acha reprimido, né? E eu era uma dessas, eu não achava que eu tinha tanta repressão assim. Então, foi no Consim Cobaia, também eu tenho que ser justa com toda o trabalho que você fez comigo, né, gente? Porque eu não fiz só essa consciencioterapia, né? Eu estou aqui desde 2001, dentro do holociclo, o professor Valdo quase que diariamente lá, agora que ele não vai muito mais lá, vai só num determinado horário. E fiz uma infinidade de cursos, enfim, né? Então eu tive muitas outras oportunidades aí para perceber. Uma delas foi essa, eu fiz Consim Cobaia com o professor Valdo. E lá pela metade do caminho lá, uma pergunta que eu respondi, que eu identifiquei um conflito meu, que eu dizia assim, uma pergunta que eu não vou saber dizer para você qual é, mas me perguntava lá se eu tinha conflito ou não. Eu falei assim, olha, essa nota eu me dou baixíssimo, e aí as pessoas que estavam lá, não, pode dar uma nota mais alta, aquele jogo, né? Aí eu falei assim, não, eu vou dar nota bem baixa, por quê? Porque eu quero fazer a coisa para o outro e esquecer que eu fiz, eu não quero ter cobrança em cima do outro, e eu ainda tenho cobrança em cima do outro. Aí o professor Valdo, nessa hora, falou assim, essa nota está até baixa mesmo, porque a Rosa é mais reprimida do que todas as freiras que passaram pelo Instituto. Eu fiz assim, ó, entendeu?
E aquilo para mim ele faz assim umas impactoterapias daquela violenta, né? Em resumo, então, aí para eu descobrir aonde que estava essa repressão toda, né? Porque assim, ó, a pergunta seguinte era sobre sexualidade, e aí na sexualidade, não é tão reprimida assim e tal, porque eu fui casada há 28 anos e tal. Então, assim, não são os 28 anos de casada que indicam que não é reprimida, mas assim, é o tipo de relacionamento que eu tive. Então, assim, não era muito nessa... Então, o que era, né? E aí eu consegui descobrir que era a questão... O professor Waldo sempre falava que é porque eu era mulher, porque eu era matemática e porque eu era árabe. E, de fato, essas três coisas têm muita relação, não só dessa vida, como de vidas passadas. Mas, então, aonde que eu quero chegar, né? Então, eu mesmo me autoassediava, entendeu? Com essa falta de autocrítica, de não perceber que eu era reprimida. Certo? Por quê? Porque, assim, ó, eu já vim para cá com um doutorado em matemática. E eu não conseguia escrever absolutamente nada em Conscienciologia. Nada. Sabe o que é escrever nada? Nada. Né? Eu era professora universitária, tinha projetos, tinha não sei o quê, e não conseguia escrever nada em Conscienciologia. E aí eu comecei a perceber que eu era reprimida, assim, das ideias, né? Da mental soma. E aí eu comecei a ver que na minha casa a criança não podia falar, aquelas coisas, né? Acho que muita gente passou, mas eu passei também e por algum motivo, eu mantive aquilo. Então, eu estava me autoassediando, eu não me dava o direito, né, de falar. Só para você ter uma ideia, nessa época dessa consciencioterapia, eu assinei um contrato com mais 2 pessoas de que a gente tinha que fazer diariamente pergunta para o professor Waldo na tertúlia. Na época não tinha mini tertúlia, porque eu entrava quieta e saía calada. Eu não tinha pergunta para fazer por causa da autorrepressão, entendeu? E aí a gente assinou um contrato, eu tenho esse contrato até hoje lá, entendeu? Então a gente tinha que fazer alguma pergunta. Então tudo isso foi melhorando, entendeu? E aí o final dela é a autoassédio. E o autoassédio a gente sabe que chama o heterossédio. Então, assim, os meus assediadores do passado vinham e não deixavam que eu saísse daquilo, entendeu? Mas eu mesmo primeiro me autoassediava. Eu não deixava as minhas ideias de dentro saírem, fluírem. Mas, Rosa, que mudança! Hã? Que mudança! É a mudança, para vocês verem. Agora, como você, nesse sentido, porque é importante considerar, o professor fala... Está ligado? Está ligado? O professor fala quanto à importância de que a pessoa não muda de uma hora para outra. Não muda de uma hora para outra. Mas como você explicita isso que é vivência pessoal? Mas eu não mudei de uma hora para outra, foi de pouquinho a pouquinho. Mas é uma mudança numa vida, entende? É importante. Não, mas assim, ó, como é que eu explico, né? É porque você tem da mudança. É porque você tem o que eu falei. O que me possibilitou ver, eu acho que possibilita todos nós aqui vermos, né? É que nesses momentos que você está num ambiente de maior equilíbrio, você acessa o teu padrão. O professor Waldo cansa de falar que a gente está em subnível. Então, eu admitir isso é bobagem, é sinal até de inteligência, né? Porque a gente já sabe que está em subnível por causa do restringimento. O restringimento intrafísico, ele faz você esquecer de muita coisa, proposital, e você acaba esquecendo coisas que não seria tão bom assim. Mas assim, se você fizer, por exemplo, tem algumas projeções minhas, eu estava pensando nisso, que eu, assim, eu me via em situações assim muito acima do que eu sou capaz de, ou que eu era capaz de atuar aqui. O que me mostrava que eu tinha condições de estar melhor do que eu estava aqui. Por outro lado, eu tive projeções também que eram verdadeiras tapa na cara, assim, coisa bem assim, inferior do que eu seria capaz de fazer nessa vida. Então, isso você vê por que muita coisa você não recuperou. Mas então, se você tem uma boa recuperação de cões,
Você não está mudando o temperamento, você está recuperando o seu temperamento. Aí está então não é mudar o temperamento. Porque vem as mudanças que podem ser então, praticamente radicais em comparação com o que você comenta, como estava antes e hoje como a gente vê você. Então, assim, então o que acontece? Tem um temperamento que não muda, então tem umas coisas dentro de mim que eu ainda estou lutando para lutar. Então, fora, primeiro vem a ressex, né? Então, fora, eu já estou conseguindo expressar uma realidade melhor do que eu tinha antes. Dentro de mim, às vezes eu não tenho. Tem parênteses patológicos. Lembrei do verbete do professor Waldo. Acho que todo mundo devia ler esse verbete, eu leio sempre esse verbete. Parênteses patológico. É quando você está muito bem, de repente você tem um parêntese, você faz um parêntese patológico, você tem uma queda. Entendeu? Gente, vamos continuar aqui que a gente tem bastante pergunta. Na sindromologia, a síndrome da subestimação no contexto do tema apresentado. Exatamente, olha, o que eu consegui perceber, por que eu coloquei isso? É que a pessoa que, quando está num ambiente assim mais homeostático, ela recupera o seu padrão homeostático. Quando vai para um ambiente que não é tão homeostático, ela sucumbe, ela está subestimando, ela está desprezando as oportunidades melhores que ela tem aqui na vida intrafísica de manter-se num patamar melhor. Entendeu? Porque assim, o objetivo da gente é a sustentabilidade da gente, a gente se manter num patamar nosso, não precisa ser da serenona, porque a gente ainda não é um serenão. Se a gente não é desperto, ainda não é um desperto, né? Porque aqui agora a gente já sabe que tem muitos despertos. Mas assim, não precisa de ser um desperto, não precisa ser um serenão, não precisa ser um evoluciólogo. Naquele patamar melhor que a gente tem. Entendeu? Então, se a gente consegue manter isso, aí a gente está saindo dessa síndrome da subestimação. É não subestimar todas as oportunidades que a gente teve de autoconhecimento, oportunidade de agregar valores aí à nossa autopensenidade. Na Pinfenologia, página 33, terceira linha, é citado o Mater Pensene enquanto princípio diretor da consciência. Na sua análise, ter a evolução da consciência como Mater Pensene constitui um direcionador eficaz ou seria abrangente demais? O Mater Pensene seria um pensene mais específico, único, condutor primário? Poderia explicar? Não, é o seguinte, a definição do Mater Pensene é essa, a Mater Pensene é um princípio diretor da consciência. Não é que você tem o Mater Pensene e vai ser o seu diretor. É assim, ó, a sua manifestação, se você conseguir registrar a sua manifestação cotidiana dentro e fora de ambientes mais homeostáticos, e se você registrar principalmente a sua cosmoeticidade, o seu universalismo, o seu modus operandi, os seus trafares, seus trafores também, o seu parapsiquismo, né? Você vai conseguir ver como é que você procede, como é que é a sua matriz da pensenidade, tá certo? Então, isso é que é seu Mater Pensene. Aqui na fatologia, eu coloquei várias definições para Mater Pensene. É o Mater Pensene enquanto princípio diretor da consciência, é a matriz da autopensenidade, é uma outra maneira de você ver o que é o Mater Pensene, é a sua matriz da autopensenidade. É síntese pensênica do holopensene. Então, você tem um holopensene. Se você mantém aquele holopensene em alguns locais, aí tem assim, ó, o Mater Pensene predominante é aquele que predomina em você. O que eu chamei aqui no verbete de Mater Pensene específico é porque eu comecei a ver assim, ó, dentro lá da consciencioterapia, durante aquele momento lá daquelas 2 horas, aquele meu Mater Pensene era específico daquele momento. Naquela quinzena, o meu Mater Pensene era específico daquele período. E aí eu fui de Mater Pensene específico a Mater Pensene específico, eu pude melhorar o meu Mater Pensene, ou recuperar um pouco do meu Mater Pensene, que não era tão ruim, tão atravancado, tão reprimido como aquele que eu vinha me manifestando. Entendeu? Por isso é que você talvez tenha achado assim, que eu melhorei bastante. Eu acho também que eu melhorei. Entendeu? Tem muita coisa para melhorar, mas eu melhorei, porque eu comecei a assumir o Mater Pensene que estava reprimido dentro de mim.
Porque ninguém muda de uma hora para outra, entendeu? Você recupera. Ah, sim. A Keiko aqui está me lembrando a megapensenologia na página 32. Mater Pensene, retrato intraconsciencial. Rosa, posso só fazer aqui, era uma pergunta que eu ia fazer que eu acho que está relacionada com essa. Tá. O fato de o Auto Mater Pensene saltuário denunciar a falta de sustentabilidade evolutiva do evoluciente. Então, eu acho que tem a ver com isso sim, porque olha só, o que eu percebi? Quando eu falo Mater Pensene saltuário, de novo, eu estou falando assim, eu peguei o meu Mater Pensene num determinado período, depois peguei no outro período, né? Porque se eu pensar no Mater Pensene predominante, meu, existencial como todo, normalmente é um só. Mas assim, naquele período eu peguei, no outro eu peguei, no outro eu peguei. O que eu observei aqui? Que enquanto eu estava lá no SET, junto com os consciencioterapeutas, naquele ambiente maravilhoso, eu tinha um Mater Pensene ótimo. Né? Eu tinha lá do curso intermissivo, me sentia no curso intermissivo. Quando eu ia para a vida do dia a dia, eu tinha uma queda. Então, na verdade, eu era submissa ao Holopensene do ambiente. É isso que eu estou chamando de saltuário, entendeu? Eu mesma comigo. Então, enquanto você tiver esse Holopensene saltuário, você não tem sustentabilidade, você não está no seu melhor. Entendeu? E para esse fluxo me ajudou demais a ver isso, a ver esse saltuário aí. Entendeu? Como é que você se vê no curso intermissivo e depois vira abóbora? Os serenões teriam mais o Mater Pensene. Com certeza, desperto já tem. Eu lembro que eu tive uma experiência dela que eu achei bem interessante. Eu tive no curso VIP com a Nancy, lá imersa. Enquanto eu estive nesse curso, foi tudo ótimo, eu estava sempre mantendo o mesmo equilíbrio. Então agora se vira. E outro eu saí, entende? E foi a primeira vez que eu consegui perceber o que é esse equilíbrio. Agora você usa o para-direito, porque você tem o direito de viver assim, e o para-dever. Você tem o dever de viver assim para ajudar as pessoas. É o para-dever e o para-direito junto. Tá certo? Se não ficou explicado, depois você volta a perguntar de novo. Na quarta linha de baixo para cima, poderia comentar o exercício de autocrítica em relação à autopensenidade? Olha, o exercício de autocrítica em relação à autopensenidade, na hora que você vai vendo, assim, quantos fatos não tem argumento. Você vê que você escorregou na banana aqui, você vê que você tem uma pensenidade ótima aqui, você vê que caiu a sua pensenidade, né? A pensenidade, assim, ruim, assim, nefasta, não é só contra o outro, pensar mal do outro, é contra você também. Né? Se você pensa mal de você, e você é a pessoa que mais gosta de você, pelo menos deve ser isso, né? Imagina o quanto você não pensa mal do outro, né? Se você pensa mal de você mesmo, né? Então, assim, aí você começa a melhorar a sua autocrítica, analisando a sua autopensenidade. E, por outro lado, quanto melhor você tem a sua autocrítica, melhor você analisa a sua... É um círculo virtuoso, né? É uma relação dialética que tem aí. Na Fatologia, página 33... Posso só acrescentar a palavra autoconscientização? Autoconscientização, pode? A gente já botou aqui na... Autoconscientização, eu acho que ajuda. No último parágrafo da argumentologia, a gente fala de autoconscientização, mas você lembrou bem. Porque para mim está sendo assim muito importante também e rever e pensar muita coisa do que aconteceu comigo e com outras pessoas e ver a possibilidade dessa organização, dessa auto-organização consciencial que leva a essa autoconscientização dessa identidade, da identidade consciencial, que é essa matriz do Mater Pensene, e de que quanto nós adulteramos essa matriz na nossa evolução. Foi uma involução em vez de evolução. Tem umas dificuldades aqui, eu até estava olhando aqui no meu coisa, talvez eu até, vou ver se tem o título ou não. São as dificuldades com a ressoma, que você tem que recuperar uma série de coisas, né? Justamente. Vamos ressomar melhor. Então vamos lá, gente. Fatologia, página 33, sexta linha. Poderia explicar o fato de o Auto Mater Pensene saltuário denunciar? É a sua pergunta. A falta de sustentabilidade evolutiva do evoluciente. Saltuário sinônimo de intermitente? É intermitente, mas é assim, o saltuário que eu quis dizer
é uma intermitência entre positivo e negativo, homeostático e patológico. Né? Porque se for intermitente de homeostático para homeostático, isso é ótimo, né? Você tem uma terpensene de serenão, depois você tem uma de consciex livre, depois você tem... Isso é maravilhoso. No caso aqui não é esse que a gente está falando, é uma intermitência homeostática e patológica. Isso mostra que você não está ainda com sustentabilidade evolutiva. Sustentabilidade evolutiva é você entrar desconfiar, né, do seu mater pensene melhor, do seu padrão energético melhor, do seu padrão pensênico melhor, e sustentar aquilo onde você estiver. Tá certo? Agora isso, gente, eu não sei se eu chamei muita atenção aqui, mas tem relação com a nossa cosmoética. Tem uma frase síntese assim, que o professor Valdo uma vez falou, que é assim, ó, a capacidade de a gente ficar na baratrosfera, o tempo de que a gente é capaz de ficar dentro da baratrosfera é proporcional à nossa cosmoética. Então, se você tem uma cosmoética quanto maior, quanto mais rica, quanto mais bem estruturada, mais tempo você é capaz de ficar lá, sem você ficar submerso lá. Se você mais sustentabilidade você dá. Se você tem uma cosmoética fluida, ainda não estabilizada, ainda não firme, aí você entra na baratrosfera e em menos de minutos, segundos, você já está sucumbindo lá. É notável a inter-relação entre a pensenologia e a feitologia, quanto à ausência de autocrítica. Pensenologia, a quarta linha de baixo para cima, exercício da autocrítica em relação à autopensenidade. E a feitologia, página 34, última linha, a dissonância entre mater pensene genuíno e manifestação na intrafisicalidade como efeito da superficialidade ou ausência de autocrítica. É mais ou menos o que a gente já tinha falado, mas a gente vai explicitar um pouco mais. Essa dissonância, ou seja, essa desconcordância, né, entre o mater pensene genuíno, aquele que é seu mesmo, que você tinha no teu curso intermissivo, porque no curso intermissivo a gente já recuperou uma série de possibilidades nossas. O professor Valdo sempre fala também que o curso intermissivo, ele mudou os nossos parengramas, o nosso paracérebro, houve sabe aquele Skandinsky, sabe? Fez um Skandinsky, ele arrumou o nosso paracérebro. A gente chegou todo estrupiado no curso intermissivo, então, e é fruto da gente mesmo, né? A gente fez infinitas autorreflexões lá, óbvio, orientadas pelo evoluciólogo, pelos amparadores, mas foi a gente mesmo que fez essa limpeza de sinapse e parasinapse. E então a gente veio com um determinado número de vacinas para cá. Só que o nosso corpo físico, a nossa mesologia, às vezes prega uma peça na gente. Então, assim, o mater pensene genuíno que eu estou falando, eu estou me referindo ao do curso intermissivo, que é o nosso mesmo, que lá ele já fez uma limpeza do nosso mater pensene. Porque, obviamente, se você fizer uma retrocognição lá, há milênios atrás, o seu mater pensene não era tão bonzinho, né? Você possivelmente estava matando gente com espada ainda. Então, que é o meu caso, então. Então, assim, quando eu falo assim, o mater pensene genuíno, eu estou me referindo ao do curso intermissivo mais, tá? Que é seu mesmo, a apropriação sua. E aí a manifestação sua na intrafisicalidade, pelo que a gente consegue observar, ele é diferente, ele ainda não está na altura daquilo que você podia estar. E aonde mais evidencia isso, eu digo para vocês. No meu caso, esse verbete está falando da consciencioterapia, mas não precisa ser exclusivamente da consciencioterapia. Tá? Você pode ver em cursos, pode traçar, por exemplo, uma sequência de mini tertúlias aqui. Se você começar a registrar todos os seus pensênios, todas as suas sensações, toda a sua parafenomenologia, e durante o dia, né, até o dia seguinte, você conseguir fazer isso também, no final de um tempo você já está descobrindo aí essas distorções, essa superficialidade e ausência de autocrítica. Por quê? Porque no dia a dia, por exemplo, quando me acontece uma coisa, eu fico irritada, aquilo para mim demonstra uma autocrítica falha minha. Porque se eu tivesse uma autocrítica consolidada, eu não me deixaria irritar por uma coisa que eu sei,
que eu já tenho condições de absorver aquilo de uma maneira melhor. Entendeu? Quando eu ainda penso mal de alguém, falta autocrítica, porque eu já tenho condições de não pensar mal dos outros, eu já tenho condições de entender cada um, de usar a admiração e discordância. Então, assim, por que eu ainda faço isso? Né? Então, está em dissonância com o meu mater pensante genuíno. Tem uma coisa que o professor Valdo sempre fala também, que é 1% de teoria e 99% de prática. Mas esse 1% de teoria é a base de tudo. Então, assim, eu já tenho esse 1% de teoria. Então, por que eu não boto isso na prática? Entendeu? É a base de tudo. Se eu tenho esse 1% de teoria, se eu já sei que eu posso ser melhor, eu tenho condições de me manifestar melhor. Tá certo? Na Fatologia, página 34, última linha. Quais as técnicas utilizadas para o aumento da autoconfiança? Olha, eu usei várias. Umas, assim, a mais marcante para mim foi assim, ó. Eu já vim para cá doutora, né? E aí tem aquele mito, né? Que doutor em matemática é alguma coisa assim, né? E não é, gente. A gente é gente igual a todo mundo. Aquilo lá é um ritual que você, fazendo os estudos, prestando as provas e fazendo a tese, defendendo a tese, você é doutor, né? É diferente de muito antigamente, que para ser doutor tinha que ser aquela pessoa assim, fora do comum. Hoje em dia tem as pessoas fora do comum. Eu conheço pessoas assim que são fora do comum. Mas assim, tem também aqueles casos mais medianos. Eu não estou dizendo que eu seja medíocre, não. Eu fui uma boa aluna lá e eu fiz o que mandava o figurino de uma maneira bem elegante. Mas assim, mas também não sou nenhum gênio e, assim, tendo em vista os matemáticos anteriores que eu estou estudando aqui, que possivelmente eu possa ter sido algum deles, eu não fui nem um milésimo do ponto de vista intrafísico, eu estou falando, né? Em compensação, o doutorado me deu uma base bem boa para eu chegar aqui e melhorar a minha condição extrafísica e a condição mesmo intraconsciencial, né? Mas assim, ó, então uma coisa que eu fiz é me colocar à prova. O professor Val também falava, passar vergonha em público. Isso é uma outra coisa, porque às vezes assim, fazia uma pergunta, aí vinha aquelas respostas assim, né? Aí você fala, nossa, eu não fui bem. Aí a outra fazia uma pergunta simples, vinha aquela resposta assim, super avançada. Opa! E aí, aos poucos, eu fui tendo autoconfiança. Outra coisa também, né, que eu comecei a falar e virei para outra. Que é assim, ó, aí todo mundo me cobrava muito, sabe? Agora você vai, ainda mais que eu vim aposentado, então tem uma coisa que as pessoas acham que aposentado não faz nada. Entendeu? Mal sabem eles que eu trabalhei muito, né, na profissão, mas agora eu trabalho muito também. Então, assim, mas tem esse mito, né, de que aposentado não faz nada. Então, assim, aí você, agora você é aposentada, doutora, você vai escrever seu livro, vai não sei o quê, né? E eu dizia assim, gente, esse povo não me conhece, ele não sabe a dificuldade que eu tenho, né? No início, eu gastava minha saliva para explicar. Depois eu parei de gastar saliva para explicar, isso compete só a mim. Por último, eu fiquei tão saturada que eu falei assim, gente, eu vou provar para esse povo que eu não sei escrever nada, que eu não consigo. E aí eu comecei a escrever, e eu comecei a provar para mim que eu conseguia fazer alguma coisa, né? Então, assim, ó, melhor maneira de você ter autoconfiança é você se colocar, dar a cara a tapa e fazer aquilo. Eu olho hoje para alguns artigos, não é que eu tenha me arrependido de escrever, não, mas hoje, por exemplo, coisas de confort que eu não faço mais, eu fiz naquela época, entendeu? Então, assim, ó, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, é fazer. Eu acho que para pegar autoconfiança é pegar metas pequenas, fazer aquelas metas pequenas, mas se dedicar para fazer, sem medo de errar, sem medo de ficar, sem querer ter perfeição, sem querer ficar a rainha das estrelas, né? Então, assim, não precisa de brilhar, mas você tem que fazer para você, tem que brilhar para você, tá certo? E é interessante, porque com o tempo, assim, quando você vai pegando mais autoconfiança, é aquilo que está lá no meu fluxo, né? No final você ganha força presencial e as pessoas até te enxergam um pouco mais, né? Então, assim, ó, em pensenologia,
Isso já... em piscinologia ainda, página 33, primeira linha. Como efetuar a análise do fluxo dos automaterpensentes, propiciando o desenvolvimento da autocrítica, da autocriticidade realista. Sim, porque a autocriticidade realista, que eu estou chamando aqui, é aquela autocriticidade racional mesmo, sabe? Realista, da realidade sua. Então, a melhor maneira de fazer isso, que eu consegui vislumbrar, foi fazendo o registro de tudo que te acontece durante o período. O ideal é fazer sempre, né? Mas a gente não... Eu, pelo menos, não tive fôlego para fazer sempre. É de fazer isso, que aí você vai ver aonde que está a realidade, aonde que não está, aonde que você está sucumbindo, né? E aonde que você tem o ideal também de ser. Eu tinha também o ideal de ser muito melhor do que eu era em algumas coisas. E eu fui vendo que eu não era tão boa assim. Eu me achava ótima, gente, assim, boazinha, sabe? E eu fui vendo que aquilo não era uma coisa saudável. Então, aí você vai vendo que às vezes você tem que ser antipática, táris e antipática, não é? Às vezes você tem que falar uma coisa mesmo, às vezes a pessoa acha que você está de mau humor, que você não foi justa, e você tem que passar por isso mesmo. Então, assim, a autocriticidade realista é isso, é você nem a mais nem a menos, é você ficar ali. Então, só consegue chegar nisso se você, primeiro, der a cara a tapa, se colocar. O voluntariado, isso é ótimo. Voluntariado é ótimo. Eu passei esse período meu aqui da consciencioterapia, foi mais para o final do meu período de 1 ano e meio no financeiro do CAEC, que o financeiro do CAEC, eu convido vocês a participar do financeiro de qualquer instituição. E é muito bom, sabe? Foi a minha primeira experiência de isca consciente, foi no financeiro, entendeu? Então, assim, é muito bom. Para quem quer melhorar, o financeiro é muito bom. Por outro lado, eu meio que pirei aqui, né? E aí, com a consciencioterapia, com toda aquela bagagem que eu tinha de experiência, eu recuperei tudo mais. Mas veja só, se eu não tivesse passado por aquela experiência, eu não teria tido tanta riqueza para eu fazer essa autorreflexão tão grande e melhorar um pouco mais. Então, assim, como diz o professor, eu abençoo aquele 1 ano e meio meu lá no financeiro. Rosa, você acha que um dos pontos pelo qual a pessoa consegue resgatar o Mater Pensene, um aspecto seria o fluxo do cosmos? Ela estaria mais ligada, mais conectada ao fluxo do cosmos? Mas eu diria, olha, eu gosto muito da ideia de entrar no fluxo do cosmos, sabe? Mas assim, pé no chão, Fabiana, primeiro você tem que entrar no fluxo das instituições conscienciocêntricas. Vamos lá, aprofunda aí então. No voluntariado, na liderança, entendeu? Tá. Isso para mim já é um indicativo do fluxo do cosmos, entendeu? Mas isso não tem a ver necessariamente com o resgate de Mater Pensene, isso é um voluntariado inicial. Não, tem tudo a ver, olha, eu estou falando que esse período aqui do meu Mater Pensene, aqui, que eu resgatei uma possibilidade de ter um Mater Pensene melhor, foi no meu período do crítico lá no financeiro. Eu entendo que isso é uma... Porque ali vem tudo, vem assim, tudo seu ali, entendeu? Sim. Por exemplo, eu já cheguei aqui doutora. Okay. Né? Querendo ou não, eu era muito humilde, assim, mas aquilo é um título, entendeu? Sim. Aquilo é um título. A pessoa tem uma expectativa de você. Eu fui colocada lá porque eu era da matemática e não entendia chongas de contabilidade de administração. Mas eu tinha raciocínio. Claro. Então, o meu raciocínio me salvou, entendeu? Outra coisa que me salvou também era o meu raciocínio conscienciológico, extrafísico, né? Que de vez em quando eu chegava lá, gente, eu não sei fazer isso. Não sei como resolver isso. Mas o australiano, que está dando jeito aqui em todo o Mercosul, vai me ajudar, porque isso aqui é uma coisinha muito pequena. Eu falava. E não é que vinha mesmo umas ideias? Então, sabe aquela técnica de você se posicionar e ou evocar amparador, ou ver o que o amparador faria nessa hora? Eu precisei de fazer muito isso. E isso, vê só, Fabiana, foi no voluntariado que eu fui forçada a... Assim, é num período de dificuldade que você resgata algumas coisas assim que você nem sabia que você tinha. E você para se salvar. Aí você se salva ali. Mas se você salvou daquela situação, você pode generalizar aquilo para outras situações. É que eu faço uma separação entre então, assim, eu digo para você que o voluntariado
é assim, uma grande oportunidade que a gente tem da gente resgatar tudo que a gente tem de melhor, de pior primeiro. Você resgata tudo de pior primeiro. Mas depois, se você fizer um trabalho de e ali você vence o auto-mater pensene, entendeu? Então, por exemplo, eu tinha uma coisa de arrogância que eu não sabia que eu tinha. E foi no voluntariado que eu descobri. Tá. Entendeu? Que eu faço, deixa eu só explicar, eu faço uma junção aqui de resgate de auto-pensene, eu diferencio de ADCONs. Uma coisa é a pessoa começar a adquirir cons, mas existe um somatório de cons que vão chegar, que vão levar a pessoa a resgatar realmente uma essência. Mas é outra coisa, Fabiana. A mater pensene é a sua matriz pensênica, é o modus operandi de pensenidade seu. Tá. É o que você pensa, como você pensa. Se você quiser, assim, longe, são os valores, os princípios seus. Isso. Entendeu? Mas, assim, é a sua forma de pensenização. Na psicologia também tem aquela coisa, como é que chama? Essa psicologia... Positiva? Positiva, que tem os mecanismos, né? Seu então, fluxo assim, seria o flow. Aquilo é mais ligado, assim, à intrafisicalidade. Mas se você quiser, tem um vínculo é o teu padrão pensênico. Como é que você processa o pensamento? Entendeu? Só que a soma desses padrões é que seria um resgate em si. Aí você tem, por exemplo, alguns... Se você não está com o seu mater pensene genuíno, você põe um óculos, entendeu? Você põe nem óculos, você põe uma carapaça, assim, como é que chama aquele... uma carranca, entendeu? E não deixa o seu saber mais assim... relacionado ao intrínseco. O seu saber mais evolutivo entrar na tua cachola. Entendeu? Você fica embotado, você fica reprimido, que é o que eu falei. Eu gostei dessa tua abordagem, de você levar para o voluntariado, porque para chegar nisso, de você expandir, chega na tua realidade consciencial. Na tua realidade consciencial. O mater pensene são as nossas realidades. Tal. Então, eu vi no voluntariado, veio para mim a ideia das teias de aranha, sabe, do bolor. Ali vem à tona, você precisa calçar, resgatar aquele teu... você vai ter... Nós estamos falando aqui de... Você vai vir tudo aquilo que tem enterrando aquela tua realidade traforista emergir. Agora, o seguinte... em qualquer situação de trabalho, você no seu trabalho, você também tem isso. Sim. Só que aqui nós temos uma situação muito peculiar, que aqui não tem índio, só tem cacique. Não é? Então, assim, o que as pessoas querem se subjugar, o que as pessoas querem fazer você, sabe, botar você à mercê delas, o que as pessoas têm de arrogância com você. Eu era voluntária, tinha pessoa que chegava lá e achava que eu tinha que atender a hora que ela chegasse, porque ela trabalhava, entendeu? E eu não trabalhava. Eu ficava de manhã até de noite aqui, entendeu? Então, assim, e aquilo era voluntariado, entendeu? Então, assim, você vai deparar com todo mundo. E aqui as pessoas são extremamente inteligentes, mas nem todas ainda são serenonas. O professor Valdo falou, se a gente quiser encontrar serenão, a gente não teria vindo para cá, porque aqui não tem serenão. Entendeu? A gente aqui está resgatando exatamente aqueles piores trafados da gente, aqueles arraigados, assim, que a gente tem que resgatar. E é uma oportunidade de tanto. Tá certo, Fabiana? Então, assim, eu diria para você que assumir responsabilidade no voluntariado, principalmente de liderança, entendeu? No caso, no financeiro, eu era coordenadora, então existia liderança ali. E o financeiro tem uma coisa específica que você conhece todo mundo na palma da mão. Assim, como é que as pessoas se organizam? Porque é o dinheiro, né? Entendeu? É o locus minori das pessoas. Então, assim, você conhece todo mundo. E aquilo tem que ficar... As instituições, então você tem que ficar quieta ali, você tem que... Aí você aprende muita coisa, entendeu? Deixa eu só... Eu não sei se eu me fiz clara. Eu entendi, mas eu só queria que vocês me ajudassem a entender um pontinho, que é o seguinte, o que eu entendo por resgate é uma soma bem grande, porque a gente inicia no voluntariado, aí vai caminhando, vai lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quando chega num patamar X, a gente começa efetivamente a entrar num resgate de mater pensene, que seria uma soma de mais cons. Mas aí a pessoa vai mudar o temperamento. Mas aí vem outros desafios. Ok, mas é isso. Entendeu? Aí, por exemplo, eu saí de lá
do financeiro, fui para o holociclo. Sim. Um dos primeiros trabalhos que o professor Valdo me deu foi pesquisar, que está aqui, acho que não está aqui, pesquisar sobre os grupos revolucionários. E eu fiquei meses pesquisando todos as guerrilhas, a África, a América, Europa, aquelas guerrilhas assim, tenebrosas, assim, que era um estudo para subsidiar o Pacíficos, era o Pacíficos. Então tem lá uma listagem de 100 grupos revolucionários, aquilo ali é fruto de um trabalho que a gente fez aqui. Entendeu? E aí eu cheguei um tempo assim, gente, nessa primeira, eu tinha saído do financeiro, falei, professor Valdo, não vou voluntariar em lugar nenhum, vou ficar só aqui, por enquanto, até eu me recompor. Aí ele me deu um trabalho light, depois me deu esse, e aí quando eu comecei, eu passei uma semana fazendo, e outra coisa, maior problema, porque eu não tenho uma cultura geral muito grande, porque a vida inteira minha eu me dedicava para matemática, entendeu? E tive filho, né? Então, assim, filho, marido, sociedade. Então, assim, eu não dava conta de ter uma cultura geral. E aí, para aquilo, eu precisava de uma cultura geral, né? Então, eu tinha que ler muito aquilo ali. E tinha pessoas no holociclo que tinham uma cultura geral maior do que a minha. Aí vinha aquela angústia das pessoas saberem, e as pessoas vinham para ver, não sei o quê, sabe? Então, assim, você via que a pessoa queria fazer no teu lugar e você pressionada ali. Pressionada porque eu não sabia fazer o negócio, pressionada porque eu tinha que ler e pressionada pelo holopensene do negócio, que o negócio não é fácil. E aí, eu cheguei um dia e falei assim, gente, eu devia ter continuado no financeiro, porque o que tem isso a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? Rosa, estilo, eu era feliz e não sabia. Aí veio logo em seguida, no holociclo, você sabe que as coisas, os pensamentos da gente ressonam, né? Aí eu falei assim, opa, se eu começar a abrir para ver o que isso tem a ver comigo, é óbvio que isso tem a ver comigo. Imagina se o professor Valdo ia dar alguma coisa para eu fazer se não tivesse a ver comigo mesmo, nem que fosse para eu desenvolver a minha intelectualidade, né? E aí, minha filha, eu comecei a ter retrocognição, eu na guerrilha, entendeu? Um monte de coisa veio, né? Mas assim, foi isso também que me capacitou, de certa forma, para chegar. Lembra que eu falo sempre do negócio do confort aqui? Então, aí quando eu entreguei esse trabalho, assim, né? Ele gostou do trabalho e tal, mas assim, numa tertúlia, no meio de todo mundo, ele disse, a Rosa é uma confusina. Uma hora faz de um jeito, outra hora faz de outro, chamando a atenção para o confort. Porque como eu tinha dificuldade do conteúdo, eu só ligava para o conteúdo, entendeu? E não era o conteúdo que estava ali só importando, era o confort. Então, por isso é que eu insisto demais com todos vocês aqui, quando forem fazer o verbetografia, a oportunidade que é de juntar, de fazer o sinergismo entre o conteúdo e a forma. Porque o professor Valdo, eu sou assim vamos chamar assim, eu tenho assim cobaia com ele, entendeu? Assim, o quanto que ele valoriza essa questão de forma, né? E ontem a gente teve uma oficina com o João Paulo e ele deu um depoimento que aquilo fez reforçar. Que ele faz essa última revisão nossa aqui e ele tem prazer de fazer a revisão de forma e ele disse que é o parapsiquismo que está sendo desenvolvido ali. Porque é a atenção com os detalhes, entendeu? E o parapsiquismo é a atenção com o detalhe. Então, assim, se a gente quer fazer um verbete, muito bem, ótimo, que sejam todos bem-vindos. Mas se querem aproveitar o verbete para desenvolver a sua intraconsciencialidade, o seu detalhismo, o seu parapsiquismo, presta atenção nos detalhes. Entendeu? É um ponto que tem que ser em negrito, não pode ser itálico. Isso tem importância, sim. Entendeu? É um ponto e vírgula que não pode ser normal, tem que ser itálico. Tem importância, sim. Entendeu? Isso é detalhe, e é isso que no texto vai fazer você prestar atenção e atenção nos detalhes, que no fundo, já tem a ver com esse verbete de hoje. Por quê? Porque foi o fato de eu ficar registrando tudo que me acontecia, que eu mantinha a minha atenção
sobre mim. E por isso também que as sincronicidades ficam mais evidentes. Porque você prestando atenção em tudo que te acontece, você tem que prestar atenção em tudo, em detalhe, as sincronicidades aparecem. Então, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, entendeu? Então, detalhe do conforto da enciclopédia, com o detalhamento da sua vida pessoal, com a sua recuperação, do seu Mater Pensene mais genuíno, está tudo interligado. Gente, eu vou andar aqui rapidinho, tá? Porque eu tenho algumas perguntas aqui. 34, última linha. Quais as técnicas utilizadas? Isso eu já falei. Já falei. Aqui. Como funciona o passo a passo de melhoria intraconsciencial? É assim, olha, você melhora uma coisinha aqui, daqui a pouco você escorrega naquilo. Aí, não vou mais escorregar. Aí você se põe uma meta de eliminar aquilo. Pode até fazer o seu código pessoal de cosmoética, né? Não vou fazer mais isso. Daqui a pouco você se vê de novo escorregando daquilo. De tanto você prestar atenção, você vai acabar antecipando aquela questão. Opa, sempre que acontece isso, eu faço aquilo que eu não quero mais. Então, eu já não vou mais permitir que isso me leve para aquela condição patológica. E aí você vai melhorando, mas isso demora um pouquinho mesmo, sabe? É de passo a passo. Né? É só a gente ter persistência e não desistir. Na página 33, 12ª linha, qual a técnica ou técnicas para efetuar a medição mais exata das autocorrupções atuantes? Olha, no meu caso, eu usei essa técnica de anotar diariamente, assim. Eu não vejo muita outra coisa, não. Sabe por quê? Eu não sei vocês, mas assim, eu tenho a memória meio falha, né? Então, eu faço uma coisa agora, daqui a pouco eu posso não lembrar. Então, se eu registro, eu vou ter aquele registro todo e não vou conseguir esquecer. Então, eu fico lendo os relatórios diante, eu digo, gente, como é que eu tive coragem de escrever isso aqui nesse relatório? Né? E não ficar vermelha, vexada, né? Mas aquilo é aquilo mesmo. Agora, tem uma coisa, gente, eu sou super crua comigo mesma. Eu não escondo nada, nem de mim, nem de ninguém, assim, sabe? Na hora de escrever. Eu podia estar, assim, morrendo de vergonha, mas eu colocava no relatório da consciencioterapia. Porque senão isso não melhora. Eu não tapeio, não uso tapeação comigo mesmo. Eu uso tapeação inconsciente, sabe? Que essas tapeações, assim, de você não perceber. Mas se você percebe aquilo e você anota, e por isso que a gente faz, assim, a autovigilância contínua, e depois o confronto daquilo, você aí já não tem mais condição de dizer que você não sabe, né? Você não pode mais se auto-tapear. Entendeu? E aí, se você tem o direito de errar, mas aí você erra sabendo que está errando. Aí, né? E às vezes você faz isso mesmo. Eu não posso comer isso, mas hoje eu quero comer isso e como. Então você está se auto-tapeando, mas você está se tapeando, não está se auto-tapeando. Você está fazendo aquilo consciente. Aí você vai pegar aquilo de bandeja depois, né? As consequências. Mas assim, mas para você ver as suas autocorrupções atuantes, eu não vejo outra maneira de anotar tudo. Outra coisa também que você tem que ficar bastante atenta é com as suas seus sonhos lúcidos, suas projeções conscientes, porque elas te ajudam a ver uma série de coisas que você não vê aqui, né? Lá fica mais nítido. Tem até um paradoxo aqui, que você conhece melhor quando você está fora de si. E uma das condições de você estar fora de si é numa projeção da consciência, né? Que a consciência mesmo não está... ela consegue ver mais fora, dentro desse corpo de restringimento. Na página 33, final da 13ª linha, poderia aprofundar a baixa autocrítica do evoluciente evidenciada pela variação da autoexpressão, autolucidez e autodiscernimento de acordo com o padrão de desassedialidade do ambiente no qual está imerso? A gente falou isso de uma outra maneira. A gente falou isso de uma maneira do ponto de vista do Mater Pensene, né? Aqui a mesma coisa, assim, se eu estou na mini tertúlia, eu viro quase uma prima da Serenona. Se eu vou para uma sala de aula ou para um trabalho de arquitetura, como a Fabiana lá, enfrentando aqueles clientes, né, exigentes, né?
Aí o negócio é diferente, eu já não sou mais a prima do serenone, já sou, né, já começa a ser amiguinho lá, né, de algum assediadorzinho. Então, isso mostra que eu estou vulnerável ao ambiente que eu estou. Então, se eu estou ainda vulnerável onde eu estou, como é que eu percebo que eu estou vulnerável? Pela variação da minha autoexpressão. Eu já me expresso com certa irritabilidade, já não tenho tanta lucidez, meu autodiscernimento cai um pouco, eu já não sei distinguir o que é melhor do que é o pior, já fico confusa, aí eu cedo um pouquinho aqui, cedo um pouquinho ali, tá certo? Então, é isso que é você estar variando de acordo com o ambiente que você está imerso. Então, enquanto você está nessa variação, de acordo com o ambiente que você está imerso, você está em baixa autocriticidade. Tá certo? Agora, uma outra coisa, gente, é diferente. Se você vai, por exemplo, ter um prêmio qualquer aí, de visitar uma Comunex avançada, né? Você vai ter uma variação de autoexpressão, mas aí é uma extrapolação, né? Eu estou falando aqui de uma variação da autoexpressão, autolucidez, autodiscernimento no cotidiano da gente, né? A gente entra na mini tertúlia, vira uma coisa, sai daqui no voluntariado ali, já vira uma outra coisa, já fica mais irritada, já perde o discernimento, aí isso demonstra baixa autocriticidade, certo? Patologia, página 83, sétima linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre a constatação indubitável de poder estar melhor se comparada à automanifestação atual? Olha, aquilo que a gente conversou no início, a gente sabe, o professor Valdo sempre fala, e pela própria teoria, né, de que o restringimento intrafísico coloca a gente em subnível. Mas, assim, olha, dependendo de algumas situações, por exemplo, você pode ter, se você quiser fugir um pouco dessa situação, você pode ter uma projeção que você estava fazendo um trabalho de alto nível energético, por exemplo. Quando você chega aqui, você na dinâmica parapsíquica ali, do que a gente tem aqui no CAEC, você não se expressa com tanta autoconfiança, você tem medo de fazer um arco voltaico numa pessoa. Enquanto que lá no extrafísico, você se via numa tranquilidade fazendo arco voltaico, eu estou imaginando, tá? Fazendo arco voltaico numa pessoa. Então, aquilo te mostra que você pode chegar aqui e se manifestar de uma maneira melhor, que você está em subnível, certo? Outra coisa também, isso já aconteceu comigo, eu estava no extrafísico, altas discussões, assim, discussões de alto, sabe? De alto padrão. Eu chego aqui, não tenho discernimento para discutir algum assunto? Não, eu posso ter discernimento aqui também, tá certo? Então, você vai procurar aquele discernimento, né? Na época do financeiro, nessa época mesmo aqui, eu tive uma projeção que eu estava numa mesa bem comprida, assim, eu era um homem e, assim, tinha uma tranquilidade, assim, para resolver as coisas. Eu voltei para o financeiro, aquilo me deu uma segurança para o financeiro também, que eu cheguei lá e falei assim, não, eu já fui uma pessoa segura, eu já sabia movimentar, e era assim, era uma pessoa empreendedora, assim, uma pessoa que sabia resolver, eu já fui uma pessoa assim, eu sei resolver, então assim, é como se eu vestisse a capa daquela pessoa que eu tinha visto lá no... Depois até eu fiquei em dúvida se era eu mesmo, se era meu amparador, mas não importava. Se fosse meu amparador, eu tinha aquele amparador. Então, assim, eu vestia a capa, entendeu? E eu sabia que eu conseguia resolver todos os problemas. E, de fato, eu nunca tive, assim, não fiz nenhum erro, assim, não cometi nenhum erro, assim, profundo lá nas finanças do CAEC. Ao contrário. Pela sua exposição agora, veio só uma frase. Recuperação de cônjuge. Recuperação de cônjuge. Aí você... Não, recuperei todos os... Poxa, eu não sabia que eu era tão capaz assim. A gente recupera... Eu não peguei aquele nível lá, que era uma tranquilidade, uma coisa assim. Eu não tenho essa tranquilidade ainda. Mas, assim, alguma coisa mexeu comigo, entendeu? E é nesse ponto, Fabiana, que eu digo que a recuperação de cônjuge pode mexer com o Mater Pensene seu. Você recupera também o Mater Pensene seu antes.
Porque seu MATER-PCN também está bloqueado aqui por uma série de poucas recuperações de cões, entendeu? Deixa eu adiantar aqui, tá? Aqui a pergunta é na página 33, na fatologia, final da 10ª linha, de baixo para cima, poderia comentar o fato de a consciência em autocrítica tornar-se refém de si mesma, autoassédio e do holo-PCN mesológico. A gente também já comentou um pouco isso, mas é isso, olha, se você não tem autocrítica, você assimila uma série de condições em você e você reage de acordo com aquilo, ou seja, aquilo vira um autoassédio para você, tá certo? Então, por exemplo, a vitimização é um exemplo disso. Se você não tem autocrítica, você pode ficar refém das suas próprias autovitimizações, né? E, obviamente, do holo-PCN mesológico. Se você fica refém dos seus autoassédios, o autoassédio é porta aberta para o heterassédio, e o heterassédio você encontra onde? No holo-PCN mesológico seu, né? E aí, mesológico que eu digo é mesológico intra e extrafísico. Parafatologia, página 33, segunda linha, de baixo para cima, poderia expandir a intensificação da parapercepção das sincronicidades. Eu falei meio passando, mas é assim, ó, isso tem a ver com a questão do nosso verbete aqui, né? Que é você ficar atento o tempo todo para anotar tudo que te acontece lá durante o atendimento da consciencioterapia e no período entre aqueles atendimentos. Então, na hora que você fica, é um egóico frutífero, né? Proficiente. Na hora que você fica egoicamente prestando atenção em tudo que te acontece, um sinalzinho aqui, um arrepio aqui, tudo que te acontece, uma emoção aqui, nossa, a Malu falou alguma coisa que me deu uma emoção. Tudo, se anota tudo. Daqui a pouco, você prestando atenção em tudo, em todos, automaticamente você vê as sincronicidades. Assim, é batatófilo isso, entendeu? Ou seja, as sincronicidades, elas estão aí o tempo todo. O tempo todo. Só falta olhos de ver. Como é que você bota a lente para ver? É prestando atenção em tudo, principalmente na sua parte energética. Tá? Na tecnologia, página 34, final da 3ª linha. Poderia explicar a técnica de análise algorítmica dos MATER-PCN enquanto instrumento autoconsciencioterápico? Então, essa técnica é exatamente o objetivo todo desse meu verbete. Né? Então, assim, ó, acho que foi no início, né, que eu mostrei aqui, o que eu fiz, então. Cada período, cada atendimento, a partir do relatório que eu fazia, que tem lá um item do MATER-PCN, então, eu não deixava de fazer relatório, né, e no relatório tinha lá um item do MATER-PCN, e entre os atendimentos também tinha um relatório, eu nunca deixava de fazer o relatório, para mim era parte da minha autoconsciencioterapia. Como eu falei no início, a consciencioterapia da OIC é um instrumento, é uma facilitação, é um grupo técnico lá para te ajudar a sair, né, do patamar mais reprimido, assim que você está. Reprimido em todas as situações, reprimidos existencialmente, que eu estou falando, né? Mas, assim, quem efetiva mesmo a consciencioterapia é você mesmo, né? O evoluciente. Então, a gente fala da autoconsciencioterapia, né? Quem faz a remissão mesmo é a autoconsciencioterapia. Então, aqui, ó, só para... O que eu fiz, então? Eu coloquei aqui uma lista, na vertical aqui, ó, tá aqui. Uma lista aqui, ó, dos MATER-PCNs dos atendimentos. Do lado de cá, os MATER-PCNs fora do atendimento. E aí eu fiz um fluxo vertical aqui, um fluxo vertical aqui. E depois fiz um zigue-zague. O que significa isso? Eu fiz os meus crescendos, né? Meu nível de superação, a minha evolução de superação. Só olhando os MATER-PCN durante os atendimentos. Depois eu fiz uma avaliação nas quinzenas. E depois eu fiz cruzando. O que eu consegui observar é que quando eu cruzei, eu tive retrocessos. Então, eu estava lá dentro do set, lá, consciencioterápico, né, junto com as consciencioterapeutas,
eu tinha um padrão assim de manifestação, de pleno discernimento, lucidez e tal. Eu vinha para a quinzena, eu tinha os mataburros de novo, né? Autoestima baixa, várias coisas que eu tinha aqui. Aí voltava lá para o 7, naquelas 2 horários ali, eu ficava bem. Aí voltava, ficava ruim de novo. Isso foi me vendo que, no final, a convergência foi para sustentar uma certa condição de positividade, tanto dentro quanto fora daquele local lá da consciencioterapia. O que mostra que eu consegui, na hora que convergiu, mostra que eu podia ter alta, que eu já conseguia me sustentar, sem precisar do apoio técnico da consciencioterapia. Tá certo? Então, essa que é a análise da técnica algorítmica do Marta Pensenni. A enumerologia, página 34, segunda linha de baixo para cima, poderia dar exemplo do deslanche da autocura? Olha, eu vou colocar para vocês aqui, nesse mesmo período, o que eu fiz aqui do deslanche da autocura. Olha, eu fiz assim, eu fiz umas ações reeducativas. Então, assim, além da consciencioterapia, eu fiz uma sequência de ações reeducacionais. Então, por exemplo, eu fiz a consciencioterapia, eu assisti a tertúlia, assim, com o firme propósito de trabalhar as energias a favor do desbloqueio mental e da melhoria da qualidade da assistência. Eu fazia as dinâmicas todas, com o objetivo, eu fazia 2 ou 3 dinâmicas na época, de criar novas abordagens para mim, de autoobservação dos movimentos grupais, de introversão, extroversão, feedbacks, heterocríticas, enfim, liderança. Eu fiz uma imersão no CAEC, passei 10 dias no Village, sozinha, na época tinha pouca gente, né, gente? Passei 10 dias sozinha no Village, isso foi muito importante. Fiz uma sequência de laboratórios, muitos laboratórios assim nesses 10 dias. Eu fiz cursos e encontros em fevereiro de 2004, na Ordem. O que eu fiz? Colégio Invisível da Cosmoanálise, para exercitar o mental soma. Colégio Invisível da Conscienciometria, para fazer deslavagem cerebral multissecular. Fiz acoplamentário, para fazer deslavagens cerebrais multisseculares. Fiz Colégio Invisível da Cosmoética, apresentando o trabalho, foram os meus primeiros trabalhos, para desencalacrar, né, o mental soma, tá certo? E fiz muita leitura sobre o tema, né, sobre o tema, no caso aqui, dos autoconflitos, assim, no tema que eu queria trabalhar, tá certo? Então, aqui, olha, isso para mim começou a deslanchar a minha autocura, entendeu? Não estou dizendo que eu esteja autocurada, gente. Eu estou em processo, sim, cada vez mais em patamar melhor. Mas, assim, começou a deslanchar, certo? O deslanche é o começo de tudo, né? A sindromologia, a síndrome da abstinência da baratosfera, como uma das sinaléticas de ter dado os primeiros passos em direção à autocura? Não, poderia ampliar a síndrome da abstinência da baratosfera como uma das sinaléticas, é o contrário, né? A síndrome da abstinência da baratosfera é você estar aqui e sentir uma vontade doida para fazer aquilo que você fazia na baratosfera. É igual a abstinência de álcool. Um alcoólatra, quando deixa de beber álcool, ele tem a vontade de beber álcool. Então, aqui, olha, ao contrário, essa vontade de fazer uma coisa errada, de descer o nível, né? Pode ser consciente ou não, ela não vai à direção da autocura, ela mostra que você está contra o fluxo da autocura, tá certo? Ainda na sindromologia, a síndrome da abstinência parafisiológica. A síndrome da parafisiológica é um verbete da professora Adriana Chalita, que ela é uma variação da síndrome da abstinência da baratosfera. Na baratosfera, a gente tem saudade do que fez lá. E essa daqui, a gente tem vontade de voltar, a gente tem a tendência de voltar para um patamar anterior do movimento que você fez para superar aquele traço. Então, assim, eu estou superando, por exemplo, o traço do autoconflito. Aí eu já estou ótima, já estou super harmônica
de repente, eu tenho uma necessidade de criar um conflitozinho aqui. É isso que ela está chamando, mas eu peço que vocês estudem melhor isso no verbete dela, tá? Poderia ampliar a técnica do algoritmo? Eu falei isso no início, tá, gente? A técnica do algoritmo é você pegar um problema grande e picotar aquele problema grande em problemas menores e colocar uma ordem nele de tal forma que, à medida que você vai resolvendo todos aqueles pequenos problemas, você terá resolvido o problema maior. Que outras técnicas a senhora acha que seriam tão eficazes quanto a técnica do algoritmo? Olha, a técnica da autorreflexão de 5 horas. Ela é, assim, fundamental. Eu sei que eu fiz, também revela para a gente coisas. Eu botei o tema super avançado, que foi a autotransafetividade. Eram 5 horas de autorreflexão, né? Até as 4 horas, só vieram ideias assim, ó, lembra de fulano? Você fez pouco caso com ela. Você lembra de ciclano? Você foi arrogante com ela. Você lembra de ciclano? Você teve preconceito com ela. Lembra daquilo ali? Entendeu? E outra coisa, uma circulação de energia espontânea, mexendo basicamente com o meu plexo solar aqui. Aí isso significa, e eu faço EV, não acho que eu tenho bloqueio nenhum. Mas aquilo ali me mostrou que eu tenho um bloqueio. Entendeu? Então, assim, aí eu fiquei mais atenta. Melhorei muito em relação às heterocríticas, aos preconceitos com as outras pessoas, que era tudo muito velado, gente. Entendeu? É uma coisa assim muito sutil dentro da tua cabeça. Mas, assim, a autorreflexão de 5 horas é muito importante mas também. Mas eu fiquei curioso, você falou das 4 horas, e na hora final? Aí na hora final... Então, aí eu falei assim, o tempo já acabou. Na hora final eu falei assim, bom, eu não vou terminar isso aqui antes de... Aí eu comecei assim, aí eu comecei a ampliar as energias, aí eu senti uma euforia, sabe, assim, uma coisa, assim, uma plenitude, uma coisa assim, eu arranhei, assim, um pouco a sensação de que é você viver numa autotransafetividade, mas antes teve que limpar tudo aquilo. Tá? Olha, gente, eu vou responder essas 2 últimas perguntas aqui que sobraram aqui, eu vou responder por e-mail, tá? Porque não deu tempo de fazer. Eu quero agradecer, o nosso tempo acabou, eu quero agradecer muitíssimo vocês, a presença de vocês, as perguntas, as energias que vocês mandaram aqui para mim. Os teletertulianos também, a participação de vocês é sempre muitíssimo importante. Conto com vocês nos próximos debates, amanhã a gente vai ter um outro debate. Vou estar aqui mediando outro debate, é muito importante que vocês participem também, para motivarem aí, né, para desenvolverem aí a nossa capacidade de auto e heterocrítica. Aproveitem, façam isso, olha, aproveitem essa técnica de anotar tudo, façam assim, em vez de consciencioterapia, ou se quiserem consciencioterapia também, coloquem na meta de vocês assistirem, sei lá, 20 tertúlias, né, dos diversos títulos, participando com perguntas, e anotando tudo que acontece aqui, acontece no intervalo, e depois faz um algoritmo. Aí, quem sabe pode render, né, um bom upgrade aí, né, evolutivo para vocês. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez e passamos aqui para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 35 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Nazaré com o curso acoplamentário, a Marta com o programa Verbertografia e a Cristina com os cursos da IAC. Boa tarde a todos. O CAEC convida você para a próxima turma do acoplamentário, que ocorrerá entre 7 e 9 de fevereiro, o próximo final de semana. A temática é a autoconscienciometria com o Epicom João Bonassi. Nessa turma, conscienciômetras desenvolverão técnicas da autoconscienciometria desenvolvidas pela Conscius durante o acoplamentário. Os acoplamentários temáticos têm essa vantagem de possibilitar desenvolver técnicas diferentes relacionadas à temática, e nesta turma são técnicas de autoconscienciometria, especialidade do professor Epicom João Bonassi.
O Acoplamentárium é um laboratório técnico preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo e também da autopesquisa, nesse em especial a autopesquisa. E, visto que o Acoplamentárium deve ser realizado repetidas vezes para o desenvolvimento do parapsiquismo, o CAEC preparou uma série de pacotes promocionais, de maneira que o aluno pode realizar mais de uma turma, mais de um Acoplamentárium, com preços diferenciados. Então, aguardamos a sua participação, as inscrições na recepção do CAEC. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. O convite em nome do CAEC da Enciclosapiens para o programa Verbetografia. Esse programa vai ser desenvolvido em EAD, ensino à distância. Então, de qualquer parte do mundo, você poderá participar. O programa Verbetografia objetiva oferecer informações e técnicas desenvolvidas para a redação de verbetes. Se você já fez o curso, está convidado a fazê-lo. Se você não fez, é uma ótima oportunidade para desenvolver 5 atributos. Primeiro, detalhismo. Aplicação da capacidade intelectual para a observância do detalhismo ideal do tema. 2, exaustividade. Abordagem exaustiva e focada no conhecimento amplo sobre o tema. Terceiro, linearidade autopensênica. A manutenção do foco principal ao desenvolver o tema. Quarto, lógica. Manutenção da lógica e da racionalidade para a confluência do assunto, sem dispersões ou excessos. E quinto, pesquisística. Aumento da capacidade pesquisística. Essa turma irá começar no dia 27 de fevereiro de 2014. Ensino à distância. E as dúvidas poderão ser tiradas às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. Para maiores informações e inscrições, é só ligar para 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada e até lá. Boa tarde. A IAC convida você o curso Meta Desperticidade. Ele é feito em 4 módulos e o primeiro começa o 22 de fevereiro, 22 a 23 de fevereiro, e o último finaliza em 8 e 9 de novembro. O local do curso é Porto Alegre. Os professores epicons que vão dar o curso, que já vêm fazendo uma década de experiências, são os professores Wagner Alegretti e Nancy Triveliato. O conteúdo pragmático totaliza aproximadamente 80 horas de atividades. E o curso inclui 4 avaliações holossomáticas e energético-parapsíquicas individuais, 4 módulos teóricos, cada um com 10 horas de duração, 3 tarefas de casa individualizadas, 3 reuniões com o grupo de apoio, um workshop e bioenergético e um vídeo discussão. Para mais informações, o e-mail para vocês acessar é brasil@iacworld.org e os telefones são 4584328128, 45845923 e 4530288123. Boa tarde. A IAC espera vocês. Para amanhã, teremos o verbete Viu Metal, especialidade intrafisicologia, e o verbetógrafo Jorge de Carvalho. Muito obrigado e boa tarde a todos.